Ok, estamos começando essa transmissão aqui entre nós, né? Aqui entre nós, povo do Senhor, mais um pouquinho, juntos, em nome do Senhor, e pedindo mesmo, clamando ao Senhor que nos ajude, né? Que nos guarde, que nos abençoe. Saudamos a todos os amados, todos os santos queridos do Senhor, no nome do Senhor, né? Com essa preciosa graça, nessa preciosa paz. Saudamos todos nessa jornada tão singular, nessa jornada tão preciosa, preparada para os seus santos, né? E, mais uma vez, lembramos a todos que é um restante só, né? Eis aqui um trabalho muito precioso do Tolkien, junto com C.S. Lewis, expressando através das suas orações, dos seus trabalhos, procurando dar um dimensionamento através da ficção para a mente do cristão, para a mente daqueles que são de Deus, numa elevação e numa forma de procurar conduzir dentro das grandezas da palavra do Senhor, da escatologia, né, de toda a linguagem apocalíptica, tudo aquilo. Então, deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Acho que deu algum problema aqui, mas é só voltar. Vamos ver. Então, eles trabalharam essas figuras, né? Aí, então, sempre lembrando que é mesmo um restante. Quem caminha no caminho do Senhor, quem caminha em Cristo, é um restante só. Saudamos a irmã Sheila, a irmã Maria Marizou, a irmã Tatiana, a irmã Ida, e tantos quantos em tantos lugares, através do acesso, né, que dá ali o live stream, o nosso site Eclesia Nascente de Cristo, e aqui também pelo Facebook, a gente vai se unindo nessa transmissão, nessas transmissões, né, que a gente tem chance de estarmos juntos, conectados, nessa conexão tecnológica, que o Senhor sempre deu um jeito de alcançar o coração do ser humano, né? Assim, desde o início, as comunicações do Senhor foram acontecendo para nos alcançar. Então, estamos juntos, louvamos ao Senhor por essa graça, clamamos ao Senhor que nos abençoe, todos os amados, estejamos todos nós sendo sensibilizados, né? Sensibilizados pela ação do Espírito Santo do Senhor, que na conjugação com a palavra do Senhor forma aqueles elementos que, tocando o coração do ser humano, fecundam, né? Fazem a fecundação das coisas do Senhor, da identidade, do caráter, né, da percepção de Cristo. Queremos muito conhecer o Senhor cada vez mais, crescer no conhecimento do Senhor cada vez mais, preciosos irmãos. Oramos por todos, temos orado por todos, pelo caminho de todos nós até chegarmos no céu, né? Irmãos, até chegar no céu é uma jornada preciosíssima, né? Que o Senhor nos alcança, nos chama para irmos nele, né?
e a revelação do Senhor, né? A revelação do Senhor. O Senhor, em sua dimensão, em sua grandeza, ele só pode ser conhecido por causa dele mesmo. Não tem mais nada que possa revelar o Senhor. Então, esse princípio é o princípio que nos cativa e nos forma seguros nele, o povo que anda por meio dele e para ele. Com que amor profundo e eterno ele nos amou. Antes de todas as coisas serem criadas, antes de tudo ser feito, o Senhor é o Cordeiro morto, é o Senhor ressuscitado, que opera as dimensões todas da criação. Então, é um amor expresso através da sua própria ação de Cordeiro morto, exaltado no céu, logo em Apocalipse 4, Apocalipse 5, né? Ele é exaltado como Cordeiro que esteve morto, mas vive. Então, essa expressão toda que decorre de Cristo, decorre como que de um Cordeiro morto. De um Cordeiro que foi morto, mas vive. Né? E aí, então, ele traz toda a vida que há nele, ressuscitado, em uma oferta, né? Através da redenção, para que o ser humano, nessa graça alcançado, né? Que é uma graça que conjuga, num ato conjugal eterno, numa relação com ele e tão somente dele conosco e nós com ele. Na realização, inclusive, né, numa relação inclusiva, que ele nos inclui nele, por meio dele, para ele, para as realizações daquilo que ele quer, que ele faz. Né? Então é um ato de amor muito grande. E é muito estranho quando a gente, aqui em João, capítulo 1, a gente deve ter um cuidado, né, de estar sendo exposto à palavra do Senhor. João, capítulo 1, Natanael, né, diz aqui, Filipe, né, João 1,43 em diante, Filipe era irmão de Natanael, e eles eram de Betsaida. Então, aqueles dias ali, como sempre, todos os dias, mas aqueles dias também, eles experimentavam bairrismos, né? Bairrismos, sabe o que é isso, né? O pessoal de Betsaida, olá, irmã Lúcia, todos os amados, né? O pessoal de Betsaida, eles meio que desprezavam o povo de Nazaré, né? Tem lugares que são assim, né? O pessoal olha assim e fala, aquele lugar ali não dá nada. Ah, mas aquele outro lugar ali, aquele lugar ali só tem gente muito bonita, gente muito boa, gente maravilhosa, né? Quem nasceu em tal ano é maravilhoso, ou quem nasceu em tal lugar é maravilhoso, ou quem nasceu em tal lugar não presta para nada. É sempre assim, o coração do ser humano é sempre assim, né? Desde o pecado, ele experimenta coisas assim, situações bizarras. E aqui em João 1 não era diferente, né? O Natanael, ele estava lá orando, né? Estava debaixo da figueira, né, irmãos? Quando a gente lê essa expressão aqui, que Natanael estava debaixo da figueira, a gente é levado pelo Espírito Santo a Miqueias. Né? A gente é levado a Miqueias. Então a gente tem que pegar o texto aqui da palavra com cuidado, com muito temor, né? E chegar em Miqueias. Aí nós vamos ver o Senhor
vai compondo com sua palavra, vai compondo com sua graça, grandezas de Deus em nosso coração, né? Miqueias, lá no capítulo 4, ele diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor, 4:1, será estabelecido no cimo dos montes, né? E se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Casa do Senhor é nome de Jesus, irmãos. Casa do Senhor é um dos nomes para Cristo. Casa do Senhor, né? Jesus é a casa do Senhor, né? O santuário do Senhor. A koinos tutel. Jesus é a casa do Senhor. Maravilhoso. O Senhor é maravilhosamente criador, maravilhosamente buscador. Ele é maravilhoso no buscar, maravilhoso no encontrar. Ele é maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. O Senhor é tudo. Jesus Cristo é tudo. Como a gente tem comentado, por ser tudo, e o grande esposo e noivo, não sobra para ninguém. Não sobra para ninguém, né? Então, quando nós vemos as expressões de casamento, hoje estava lá na Tiabá, falando na Tiabá, quando a dona Luzmar, que é a Tiabá, foi casar com o Dirceu, tem aquelas palavras oficiais que dizem assim: Dona Luzmar, a senhora aceita o Dirceu como seu legítimo e único esposo? A Tiabá, amorosamente, cheia de amor no seu coração, aquelas palavras simplesmente são incapazes de expressar o amor que está no coração. É evidente que aquelas palavras, elas são um tipo de expressão. E elas confirmam, de uma maneira muito singela, aquilo que está no coração. Então, Tiabá diz assim: sim. Foi assim, Tiabá? Ela falou: foi. Né? E o Dirceu, quando também ouviu a expressão: Dirceu, o senhor aceita a dona Luzmar como sua única e legítima esposa? O Dirceu também disse sim. Foi assim, Tiabá? Foi. Né? Então, quando é vivido por aqueles dois, se sabe que não tem mais para nada nem para ninguém. Não porque é uma lei, não porque é obrigado, não porque está escrito num papel, mas porque é algo muito maior do que tudo isso é. Então, assim é o Senhor Jesus conosco, irmãos. Ele busca maravilhosamente, ele toca maravilhosamente, e ele é a casa do Senhor de Miqueias. Ele será estabelecido sobre tudo. Nos últimos dias, amados irmãos. Escatom kairos, quer dizer, no tempo escatológico, no último dia, nós estamos vivendo o último dia. No último dia, Cristo é estabelecido acima de tudo. Não tem mais nada, não tem Israel, não tem igreja, não tem denominação, não tem aparatos técnicos, não tem nada, não tem para ninguém. Cristo é acima de tudo. Ele é quem ele é. Eu sou. E nós, o povo do Senhor, a noiva do Senhor, nós somos aquela que ama, a esposa que ama e que foi chamada a casar com o Senhor, a estar com o Senhor. Não há, da parte do Senhor, nenhuma imagem de que a sua noiva seja adúltera, de que a sua esposa seja prostituta, que ela tenha outros homens. Qual será, irmãos? Onde estará o matrimônio sem mácula? Qual será a noiva maravilhosa que percorrerá os mercados da Babilônia de maneira pura, até encontrar-se e abraçar com o Senhor Jesus?
Qual a noiva que percorrerá os mercados da Babilônia de maneira pura, mantendo o leito sem mácula, olhando absolutamente para o noivo e percorrendo o último dia, sabendo que o noivo é a casa do Senhor, é aquele que está acima de tudo e de todos e que de fato nós amamos? Qual é a noiva que fará assim? Qual é o povo que fará assim? Né? Então, é algo que tem que ser perguntado, pensado, quando há um casamento, se você vai fazer assim, né? Então, junto com Miqueias, temos que ler Cantares, né? Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Antigamente tinha umas teologias que diziam assim: tem pastores que ficam espiritualizando Cantares, né? Cantares é um livro erótico, né? Tal, da Bíblia e tal. Ele contém toda a expressão erótica, certamente. Ele contém a expressão ágape, filéu, tudo isso ele contém. Mas, de fato, ele também é profético, como todo livro da Escritura, toda a palavra do Senhor. Né? Nós sabemos disso porque Jesus começou por Moisés e foi por todos os profetas, falando àqueles dois irmãos de Emaús, o que dele estava escrito lá. Né? Isso tudo é extremamente precioso para nós, povo do Senhor, noiva de Cristo, que percorremos esse grande mercado da Babilônia, né? Olhando para o noivo, a casa do Senhor, que está acima de tudo e de todos. Quem se manterá fiel com o leito sem mácula, olhando para o noivo Jesus Cristo? Quem se manterá fiel, né? Então, Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, ele diz assim, capítulo 2, Cântico dos Cânticos, queridos irmãos, diz assim: eu sou, nota ali a expressão, né? Eu sou, é uma expressão absolutamente distinta do eterno, né? A rosa de Saron é absolutamente distinto em relação à própria noiva, porque aqui é a noiva que fala, é a fala da noiva. Há uma conjugação do eu sou com a rosa de Saron aqui. O eu sou, a rosa de Saron, significa os dois são uma só carne. E os dois percorrem esse mercado de Babilônia até o último dia, juntos numa comunhão perfeita. Ele diz assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Irmãos, a rosa de Saron era a gente usa rosa, né, no hebraico, mas na verdade não dá para saber, é uma flor, mas também isso não é muito importante. A palavra ali é difícil, irmãos, aí é uma palavra difícil. Mas quer dizer assim, existe uma flor muito especial nos vales de Saron. Mas só essa flor muito especial, irmãos, é a noiva de Jesus. Essa flor muito especial é a noiva do eu sou, que com ele forma um. Eu sou a minha própria noiva e eu somos um. Caminhamos pelo meio do vale de Saron. E quando a gente lê a expressão Vale de Saron, a gente lembra do Salmo 133. Então a gente tem que ir lá no Salmo 133 um pouquinho também, fazer uma caminhada até o Salmo 133, quando ele diz assim, que é muito bom, muito agradável, irmãos, o povo santo de Deus, irmãos. Irmãos, o Deus eterno, quando fala de nós, ele não economiza amor.
ele não economiza graça, ele não economiza bênção, ele não restringe, ele fala de todo o seu coração, ele expõe de todo o seu sentimento profundo em relação a nós, o seu povo. Oh, como que é precioso quando o povo do Senhor também vê o Senhor como único, único. Oh, povo do Senhor, o Senhor Deus é o único. Então, nesse mercado babilônico cheio de cristianismos, né? Irmãos, o cristianismo, ele vamos dizer que as coisas de Cristo, elas são tão profícuas, isto é, elas são tão cheias de virtudes, que para produzir elementos heréticos é muito fácil. É muito fácil, pela grandeza que tudo isso é. A grandeza que tudo é. Para produzir heresia de algo errado, já é meio fácil também. Como a gente às vezes vê na filosofia, a gente vê na ciência, a gente vê na educação, a gente vê na política. Então a gente vê heresia por todo lado, né? A partir de fundamentos de fato já errados. Agora, produzir heresia a partir da realidade de Cristo é muito fácil, porque é muita coisa que emana. É muito fácil ver cristianismo religioso. Surge aí um viés, né? Cristianismo religioso. Então, tem muita gente que é religioso cristicamente. Tem muita gente que é adepta do cristianismo cultural. Ele não tem nada a ver com religião alguma. Ele é culturalmente cristão. Isto é, ele aproveita-se das benesses cristãs e vive com todo o tipo de liberdade e de conquistas que o cristianismo conseguiu, e aí ele participa do cristianismo cultural. Tem muita gente que gosta do cristianismo social, que é aquele que faz o bem, da cesta básica, coisas assim. Tem muita gente que gosta do cristianismo católico, do cristianismo evangélico, do cristianismo protestante, né, do cristianismo científico, que é aquele que defende, por exemplo, um lado mais criacionista, né? Tem aqueles que gostam do cristianismo científico, né, que é, por exemplo, o intelligent design. Eles gostam muito de lidar com essa área, né? O cristianismo filosófico, cristianismo terapêutico. Tem muita gente que gosta do cristianismo terapêutico. Ele prefere um cristianismo que tira dele os pesos psicológicos. Aí ele é tratado através de encontros centrados. Tem um livro aí que chama Cristo, o melhor psicólogo que existe. Então é um cristianismo terapêutico, tem gente que gosta desse tipo de cristianismo. Jesus é um bom terapeuta, aí ele vai, né? Tem outros que gostam do cristianismo para ajudar na administração, então tem outro livro, né? Cristo é o melhor administrador que existe, aí o pessoal gosta. Cristianismo político, coisas e tal, e aí vai, não tem fim. A quantidade de heresia é muito grande, né, irmãos? É profícua, é demais, aparece assim imensamente. Então, quando diz aqui a palavra do Senhor, que é muito bom e suave que os irmãos vivam em união. Oi, meu filho. Né? Os irmãos vivam em união. É numa união nele, no Senhor. É uma união no Senhor. Uma união em Deus, uma união no Senhor Jesus. Não em cristianismos, né? Então, há pessoas que têm uma dificuldade muito grande de entender que Cristo não é cristianismo. Cristo não tem nada a ver com cristianismos. A comunhão que o Senhor exalta aqui, quão bom e quão suave é, no Salmo 133, é que os irmãos vivam em uma união, uma koinonia em Cristo. Uma koinos em Cristo. Né? Então, nele, como Miqueias disse, o último dia será marcado, o último dia, né, é marcado por
unicidade de Cristo acima de tudo. Quer dizer, há de ter um restante que vai ficar firme em Cristo. Vai ficar unido em Cristo. E diz aqui no Salmo 133, aí aparece a expressão semelhante a de Miqueias, não, semelhante a de Cânticos, Cantares, né? Cântico dos Cânticos, quando ele diz assim, é como a união dos irmãos em Cristo, união dos irmãos, não em cristianismos. Em cristianismo não tem união nenhuma, é uma diversidade satânica que divide todo mundo e todo mundo se encanta com isso daí, né? Mais do que com Cristo. Bom, mas aqui é em Cristo. Quão bom e quão agradável é os irmãos estarem unidos, e aí a gente nota que a união está promovida pela ação do Espírito Santo, no versículo 2. Né? Então, o óleo que unge aquela comunhão faz percorrer desde a cabeça, né, passando pela barba de Arão e vai indo pelas vestes. Então, é do norte ao sul. E é como aqui no próximo versículo ele diz, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Quer dizer, a ação de Deus numa comunhão em Cristo, ela faz percorrer o mundo de norte a sul sob a unção do Espírito Santo, para que a bênção seja ali estabelecida. Diz o versículo 3. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quer dizer, a bênção do Senhor é a vida eterna nele mesmo. Nota isso, irmãos. Consegue perceber que a comunhão que há em Cristo, ela é uma comunhão para percorrer o último dia em todos os quadrantes do mundo, sob a direção e unção do Espírito Santo, o óleo de Deus, né? E que faz percorrer o Espírito Santo toda a dimensão que precisa ser percorrida geograficamente e cronologicamente, em toda a extensão disso, em toda a extensão. Irmãos, o povo de Deus, conforme o Salmo 133, conforme a palavra do Senhor, Apocalipse e todos os textos, Mateus 24 e Mateus 28, nós vemos que o povo de Deus vai percorrer toda a extensão do início ao fim. É Ele, o Senhor Jesus, que dá início e fim, e o seu povo nele percorre junto com ele, né? Percorre nessa jornada do Espírito Santo, que faz a unção acontecer sobre o seu povo, para que ele percorra do começo até o final da obra. O testemunho da graça de Deus está na pessoa de Cristo, no corpo do seu povo. No último dia, no corpo de Cristo, que é a noiva do Senhor, que é aquele povo que anda em Cristo, o restante, como diz lá em Mateus 24, conduzindo o testemunho. Como diz Apocalipse 12, 17, guardiões dos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. E então virá o fim. Então, o povo de Deus não tem como deixar o ambiente que deve percorrer, junto da ministração do Espírito Santo, até encontrar com Cristo, cumprindo exatamente toda a obra que tem que cumprir. Né? Então, claro, tem muita gente que diz que o povo de Deus vai ser tirado pelo meio do caminho, vai ter um milênio, depois o Espírito Santo, aí o povo vai embora, aí enquanto o povo vai embora, Cristo vem para ficar em Jerusalém, aí o povo de Deus sobe por um lado da subida, e Cristo desce pelo outro, então fica um desencontro, ninguém sabe o que aconteceu, né? É um desencontro total entre Cristo e o seu povo sobe, Cristo desce, aí Cristo fica aqui, o povo fica lá. Então isso é um absurdo, e enquanto o mundo não tem Espírito Santo para convencer mais ninguém, o povo vai se convertendo aqui, mesmo sem Espírito Santo. Né?
Então isso é uma loucura total, um Cristo que senta em Jerusalém, isso é totalmente bizarro, né? Claro que tem muita gente que acredita nisso por não conhecer a Escritura. Então, o Salmo 133 mostra essa comunhão do povo, né? Voltando um pouquinho para Cantares, nós vamos perceber, então, que essa caminhada da Rosa de Saron, que é um vale também que descia todos aqueles perfumes, indo agora para o capítulo 7 de Cântico dos Cânticos, né, para o capítulo 7, a gente vai observar, né, o Senhor revelando para nós maravilhosamente: eu sou do meu amado. Novamente, olha, o eu sou e o meu amado, numa conjugação. Irmãos, se nós não tivermos Cristo como, vamos dizer, Cristo como o Senhor, santificar a Cristo no coração significa Ele é aquele que revela tudo nele mesmo. Então, eu sou do meu amado, que dá uma redundância. O eu sou e o meu amado é uma coisa só, que ao mesmo tempo revela a extensão da comunhão. Oi, irmãos queridos. Ô, meus amados, entrem aí. João, Darlan. Você estava do lado de cada ponte, dava para vir, né? Irmão Darlan, irmã Daphne. A gente estava vendo lá aquelas batalhas, né? O que aconteceu? Acho que ninguém se machucou, né? Acho que não, só alguns carros quebrados, acho, né? Que teve um carro da polícia que foi passar lá e caiu, quebrou a parte do óleo ali, carro da polícia mesmo. Foi uma luta. Mas quando a gente veio terça passada, até eu falei para a Nancy, falei, olha, tem um buraco abrindo nessa ponte. Mas parecia ainda pequeno, e era mesmo pequeno, né? Mas piorou muito, né? Chuvarada dessa. Bom, que benção que vocês puderam ver. Opa, Nancy trouxe o sapato. Olha, irmãos, eu estava aqui com esse calor todo, sem sapato. A Nancy trouxe. Bom, queridos. Irmã Amélia, Deus abençoe. A gente estava comentando, irmãos, do amor do Senhor, né, em nos mostrar o ato da sua criação, após nos revelar que tudo é feito sob o poder e a autoridade do Cordeiro morto, né? A palavra diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, quando a fundação do mundo vai ocorrer, ela ocorre sob esse poder do Cordeiro morto e ressuscitado, né? Então, essa graça operada, esse amor operado, ele se desenvolve, ele se desdobra em todos os atos da criação. E, finalmente, ele nos cria, né? Aí nós vamos ver João, capítulo 1, versículo 43, quando Filipe e Natanael, né? Filipe e Natanael. Os dois eram de Betsaida. E lá em Betsaida, eles eram meio... Não era só em Betsaida, mas vamos chamar aqui por causa do texto. Eles não gostavam do povo de Nazaré. Eles eram bairristas. Eles achavam que quem vinha de Nazaré era tudo inútil. Não tinha nada bom de Nazaré. Tanto é que o Natanael fala isso, né? Quando Filipe foi lá falar para ele sobre Jesus, ele faz a pergunta aqui em João 1, será que pode vir alguma coisa boa de lá? Né? Então o coração humano ele é assim mesmo, ele depois de Gênesis tem toda essa dificuldade de vamos dizer assim, de ter uma relação com a vida de forma digna, né?
Então ele fica fazendo essas coisas. Mas a gente vai ver que no meio de tudo isso, Jesus vem e nos alcança amorosamente. Nós vemos aqui também que Filipe encontrou Natanael e disse isso: achamos aquele que Moisés fala e tudo, né? Tal. Aí ele disse: olha, não vem nada bom de lá, não sei o quê. Chega uma hora aqui do texto que quando ele chega, quando Natanael chega perto de Jesus, ele fala assim, Jesus fala para ele assim: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Né? Claro que para acontecer esse encontro, Natanael foi lá a convite do seu irmão, e o seu irmão chegou uma hora que ele, depois que ele viu o bairrismo no coração do irmão dele, né, ele resolveu não falar nada. Ele ficou quieto. Ele só falou assim: vem e vê. Né? Vem e vê. Quer dizer, não adianta, irmãos. Como a gente pensou domingo passado, Paulo, né? Palavra do Senhor, que ficar debatendo, ficar conversando, tentando convencer as pessoas, Paulo diz que para nada se aproveita, só para subverter os ouvintes. Né? Tudo isso a gente falou, viu pela palavra. Aqui, o Filipe estava lá no começo de andar com o Senhor, mas ele já estava percebendo isso. É melhor, as coisas são tão grandes, a grandeza do Senhor é tamanha, que é melhor que a pessoa por si, em Cristo, junto com Cristo, ela e o Senhor, né? Vejam isso. Hoje veio uma moça aqui chamada Marina, né? Amiga e parente do nosso irmão Leandro. E ela estava falando: pastor, tem coisas terríveis acontecendo na minha vida. Estava fazendo o segundo ano, indo para o terceiro, né, de administração, não sei mais o que eu vou fazer. Então, estava comentando com ela sobre o Senhor, sobre Jesus, a importância de Cristo na vida dela. Então chegou um momento que era hora assim: Marina, tu quer Jesus na tua vida? Ela disse: pastor, eu quero sim. Aí nós oramos aqui, né? Então disse: olha, Marina, extremamente importante que tu cresça, ame, fale com o Senhor, conheça Ele. É Ele que alcançou você, né? Que te alcançou agora pela sua palavra. E assim que é. E quando ele chegou ali com Jesus, Jesus falou isso: olha, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí, irmãos, ocorre uma pergunta, talvez uma das perguntas mais estranhas que pode acontecer para Deus, né? Eu acho que é muito triste mesmo para Deus quando Deus recebe essa pergunta aqui, né? No versículo, vamos ver aqui, 48, 1:48. Sabe qual é a pergunta? Natanael olha para Jesus e fala assim: de onde me conheces? Né? Eu acho que deve ser muito triste para o Senhor. Deve ser muito triste para o Senhor ouvir alguém perguntar, falar com ele alguma coisa, Deus expor alguma coisa da palavra para ele, e pessoal, coisa pessoal mesmo, e aquela pessoa dizer assim: mas de onde tu me conhece? Você fala para Jesus: de onde tu me conhece? Né? Às vezes eu já aconteceu algumas vezes de estar falando com pessoas sobre a palavra de Deus, assim, e as pessoas dizerem assim: mas pastor, o senhor está falando diretamente para mim? Por que o senhor está falando para mim? Eu falei: mas eu já falei para muita gente junto. E depois pessoas vindo dizem assim: mas por que o senhor está falando para mim? Eu não falei para ti. Quer dizer, eu falei para ti,
Mas não assim, especificamente, diretamente, querendo nada. Né? Mas quando Natanael ouviu de Jesus, ele falou assim, mas puxa, como que tu sabes isso tudo de mim? Como? Tu me conhece de onde? É incrível, porque Jesus nos conhece de criação. Ele nos conhece porque ele é Deus. E Natanael, Jesus diz assim, lá no versículo 48, respondeu Jesus para ele, antes de Filipe te chamar, olha só, né? Antes de Filipe te chamar, então, quer dizer, eu estava te vendo debaixo da figueira. É muito lindo, irmãos. Eu creio que é uma das passagens belíssimas da Escritura que revela o conhecimento amoroso e profundo de Jesus. Né? Natanael estava lá, com todo aquele bairrismo dele, com toda aquela coisa dele. Mas a figueira era considerada profética, vamos dizer assim. E aí que a gente foi para Miqueias. Né? Vamos ver aqui em Miqueias, quando ele profetiza a respeito dos últimos dias e de Jesus. E fala também da figueira. Miqueias capítulo 4. Né? Miqueias 4 era um costume, vamos chamar assim, era um costume dos judeus, dos hebreus, depois dos judeus, estar debaixo da figueira para orar, para ler a Escritura, para pensar em Deus. Porque muitos séculos atrás, o Senhor havia revelado que, de fato, a figueira é Cristo, irmãos. É um outro dos nomes para Jesus. A figueira é Jesus. Né? A videira é Jesus. A casa do Senhor é Jesus. O monte mais alto é Jesus. Vamos ver Miqueias 4 aqui. Né? Ele fala assim, então o povo ficava debaixo da figueira para falar com o Senhor. Mas era uma forma de Deus dizer assim, vocês vão encontrar em mim descanso. Vocês vão encontrar em mim a paz. Né? Se vocês me buscarem. E nos últimos dias, diz Miqueias no 4:1 aqui, nos últimos dias acontecerá, então, aqui a escatologia pura. Quer dizer, nos dias de Cristo. Nos últimos dias são os dias de Cristo, que começam em Cristo. Né? Nota que ele fala assim, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido sobre todos os montes e sobre todos os outeiros, e para ele afluirão os povos. Então, casa do Senhor, monte da casa do Senhor. A casa do Senhor é Cristo. Né? Então, Miqueias está sendo usado por Deus para afirmar que nos últimos dias Deus iria revelar a sua casa, né? Que é Cristo. E no 2, irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, quer dizer, de todas as nações, irmãos, de todos os lugares, Cristo está aberto, é uma casa aberta para acolher pessoas de todos os lugares, né? E a casa do Deus de Jacó, então aqui, ele lembra também de Jacó. Depois a gente vai ver. Para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, a palavra do Senhor é Cristo. Né? A palavra do Senhor é Cristo. É ele que surgirá de Sião, ele que surgirá de Jerusalém, é Cristo. Então, para quem tu tem que olhar? Para a palavra do Senhor. Né? Você tem que olhar para os caminhos do Senhor, para as veredas do Senhor, como diz aqui no versículo 2. No versículo 3, ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas
em relhas de arados, as suas lanças em podadeiras. Uma nação não mais levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, em Cristo se estabelece a paz. No versículo 4 diz: mas cada um estará a sentar-se-á debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira. Né? E não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Então, há uma revelação da parte do Senhor, né, irmãos? Uma revelação de que, de fato, Cristo está sendo anunciado aqui. E lá em João 1, ele cumpre isso. Ele vai lá, vê Natanael e diz assim: Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Quer dizer, as pessoas me buscam e eu estou vendo eles me buscar. Mas agora eu estou te chamando. Né? Estou te chamando. Nós vimos que esse caminhar com o Senhor no último dia, esse caminhar proposto pelo Senhor, é um caminhar de fato em amor. Né? E aqui lembra a história de Jacó. Ó casa de Jacó. Então, a gente tem que ir para Gênesis 28. Curioso com uma coisa que eu só vai entender que, Sim. que fala ali que vai ter a paz em casa, mas Sim. seria espiritualmente, sim. É uma paz em Cristo. Isso porque mesmo. eu não sei se você já tinha ouvido esse ou outras passagens, que às vezes o pessoal diz, vocês têm a ver aquela história, que o leão comeu. Sim, é uma promessa mesmo. Sim, é uma promessa que o leão, quando você está sob o reinado de Cristo, você não tem mais, sob a direção de Cristo, você não tem mais predisposição para guerra de nenhum tipo. Né? Você quer viver aquele reino de Deus, aquele reino do príncipe da paz. Você quer isso. Ele tem poder realmente para promover isso. Evidente que tudo isso se cumpre perfeitamente no céu. Né? No céu, sim. É claro que é uma forma de dizer que a paz se estabelece em ti por causa de Cristo, mas ao mesmo tempo, no céu não tem leão e não tem cordeiro. Né? Mas é uma forma de dizer que você vai ter um ambiente absolutamente pacífico, né? Absolutamente isento de qualquer animosidade. Né? Então é uma promessa. Tanto sim. Você falou que ele fala em nações, mas as nações estão se brigando ainda. Sim. Você tem bem claro, por exemplo, que quando você está de fato em Cristo, pode ser você de qualquer nação. Né? Você é irmão mesmo daquela pessoa em qualquer lugar. Né? No círculo de Jesus ali, você tem um que era terrorista, vamos dizer, ex-terrorista, o Simão. Né? Ele era zelote. Zelote é um grupo que, vamos dizer assim, violentíssimo, né? que saía assim para matar romanos. Simão, não, outro Simão. Né? Simão o Zelote. Então, esse Simão o Zelote, que é conhecido inclusive no círculo dos discípulos como o Zelote, né? É um terrorista. Lá para eles ele não era terrorista, porque os zelotes para os judeus eram considerados zelosos. Né? A palavra é aqueles que zelam absolutamente pelos interesses judaicos. Eles zelam tanto que eles, se precisar matar, eles matam. Hoje que a gente usa mais esse nome, terrorista. Hoje, é claro que Roma chamava ele de terrorista também. Né? Mas os judeus chamavam de zelote. Era bem simpático aos judeus, em geral, os zelotes. Né? Então você tem, por exemplo, um grupo de pessoas lá no meio dos judeus que eles não admitiam de jeito nenhum o poder romano sobre eles. O poder romano chegou, impôs e acabou. Agora, quando Roma chegou,
ele encontrou uma quantidade de judeus dispostos a servir Roma. Né? Então você tem ali uma quantidade imensa de judeus servindo Roma. Judeus mesmo. Entre eles tinha um chamado Mateus. Mateus era contratado, né, por Roma para poder coletar impostos. E coletar impostos para Roma. Então, nota bem, dá para perceber muito bem que o judeu não gostava muito do Mateus. Né? E claro que não. Ele está cobrando imposto para o povo que domina eles. Quem gostava menos ainda de Mateus eram os zelotes. Se você colocasse um zelote com um cobrador de imposto, judeu, ia dar muita briga. Evidente que o cobrador de imposto, quando cobrava imposto, ele cobrava junto com uma guarda pretoriana, que era ali uns 50 soldados que ficavam juntos, ou por aí, uma escolta às vezes de 20, homens romanos, preparadíssimos, e ninguém falava nada, só pagava imposto. Né? E se não pagasse imposto, era morto, ou levado ele mesmo como o pagamento. Muita gente não tinha dinheiro para pagar imposto, ele era o pagamento. Então ele se vendia para poder suprir o preço. Então ele era escravo a partir dali, né, de Roma. Então era uma luta. Em um momento, Jesus encontrou Simão, o zelote, e ele se tornou uma pessoa salva, ele foi salvo por Cristo, o Simão, o zelote. Não só foi salvo, como foi apóstolo. E numa dessas, Jesus encontrou também o Mateus, cobrando imposto lá na coletoria. E Jesus só falou para Mateus assim: Mateus, vem e me siga. Mateus foi, e agora também era apóstolo. Né? Então, conversa vai, conversa vem. Eles começaram a perceber que eles eram irmãos, claro, já sabiam que eram irmãos em Cristo, mas começaram a perceber que pouco tempo atrás eles eram inimigos mortais. O que fez com que um não matasse o outro agora? No mesmo círculo pequeno que eles estavam convivendo. Né? O que aconteceu com Simão? Que poder mudou o coração do Simão? Que poder mudou o coração do Mateus? Tem que ter um poder, como eu estava falando hoje aqui para a Marina. Marina, tem que ter um poder maior que tu. Um poder maior que tuas lutas. Para vencer tudo em ti. É só Cristo. Então, quando Cristo entra no coração de uma pessoa, ele estabelece essa paz. Essa paz, ela é estabelecida, mas ela precisa ser vivida. Como aconteceu com a caminhada já de Pedro, por exemplo. Né? Pedro, ele queria matar as pessoas, e aquele outro lá que foi prender Jesus. O João queria matar a aldeia inteira de samaritanos. Ele pediu até em oração, assim, ele pediu para Jesus, ele falou: Senhor, esse povo não te respeita, esse povo não te ama, tem que matar todo mundo. Né? Manda vir fogo do céu logo e consome logo esse bando de samaritano aí. Aí Jesus nem falou nada. Né? Então, assim, há um rei da paz, né, que é Jesus. Mas muitos dos cristãos, eles demoram um tempo para muitas dessas coisas se tornarem reais na vida deles. Tem esse fenômeno também. Né? Isso acontece. Então, essa caminhada ao longo da história, o que Deus faz conosco é, de todo o seu coração, tocar em nossa vida, mudar a nossa vida, operar uma transformação profunda em nós e dar um início a uma caminhada, uma jornada. Né? Essa caminhada, essa jornada que se inicia e que caminha em Cristo, ela não poderia ser mudada nunca do nosso coração para alguma outra coisa. Né? Então, a gente chegou em Cântico dos Cânticos, quando o livro inteiro ele é uma expressão assim de amor mesmo, de um amor conjugal, profundo. Tem um momento aqui, no capítulo 7, que a gente tem
a fala, né, da noiva, da esposa, quando diz assim, eu sou do meu amado. Então, essa percepção, né, que a gente... essa comunhão santa, essa comunhão conjugal que a gente vê aí, né, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Isso nunca poderia deixar o coração de um cristão, nunca. Como a gente comentou em um momento ou outro aqui, quando há um casamento, não passa pela mentalidade de um homem que ama, que em algum momento ele tenha, vamos dizer assim, a liberdade dele permita ele ter outras mulheres. Né? A liberdade do amor com que a gente ama a esposa ou o marido é uma coisa tão ampla, então não tem definição de tamanho. O amor jamais acaba, o amor é eterno. E essa liberdade, ela não contempla a traição. Né? Não contempla eu ter outra mulher como a minha esposa ter um outro homem no meio da jornada. O que eu imagino na jornada é eu ser da minha amada e minha amada ser minha. Como diz aqui. Né? Então, se essa relação ela não contemplar isso, vai acontecer, como a gente falou, os diversos cristianismos. Hoje, nos Estados Unidos, tem um estudo sobre o cristianismo no sentido cultural e o que eles chamam de cristianismo born again, quer dizer, dos nascidos de novo. Né? Então, você tem o cristianismo cultural da nação norte-americana, que ela, de fato, vem de uma base bíblica cristã. O Ocidente vem de uma base bíblica cristã, o Ocidente inteiro, ele vem, né, e ele desfruta das culturas cristãs, vamos dizer. Né? Nós desfrutamos da religiosidade cristã, nós desfrutamos da filosofia cristã, do mundo social em formato cristão. Porque se você for estudar o povo árabe, por exemplo, o modo social deles viverem é diferente. O mundo budista, o mundo hinduísta é diferente. Né? O modelo das castas, do karma, né? O modelo das escolas islâmicas, bem diferente. A cultura é outra. Né? Então, é muito diferente. Mas a cultura cristã existe no Ocidente inteiro. Né? Essa ideia de democracia, de liberdade, tudo é cristianismo, resultado do cristianismo. Né? Você tem o cristianismo católico, o cristianismo protestante, o cristianismo, vamos dizer, pentecostal, científico. Tem o cristianismo científico, aqueles que optam pela criação. Né? Você tem um cristianismo filosófico, um cristianismo psicológico. Tem livros já que dizem Cristo, o melhor psicólogo que já existiu. Então está lá, é um cristianismo de cor psicológica. Cristianismo administrativo, Cristo, o melhor administrador que existe. Tem lá. Né? Então, você tem uma quantidade de cristianismos que formou um mundo do Ocidente, um mundo de cristianismos. Mas o mundo de cristianismos não é Cristo. Lá nos Estados Unidos eles estão chamando a atenção disso hoje. Quer dizer, você tem uma cultura cristã, mas você tem uma quantidade imensa de gente não nascida de novo. Né? O que pode acontecer? E que deve acontecer e que vai acontecer? Uma quantidade imensa de gente dentro de igrejas, dentro de ambientes culturalmente cristãos, e que vão tudo para o inferno. Eles não estão nem aí se preocupando se vão para o inferno ou não. Eles estão mais interessados em ser culturalmente cristãos. Já está bom demais. Né? O Brasil experimenta algo desse nível. O Ocidente inteiro. Né? A Europa nem cristã mais é. Ela não quer nem saber mais de Cristo. Então ela está perdendo rapidamente a própria cultura cristã.
né? Então, ela não tendo mais a cultura cristã, ela está sendo subjugada por uma cultura que é teológica, cultural, que é o Islã. Está entrando lá e dominando tudo, né? Mas o Brasil ele tem uma quantidade imensa de cristianismos, né? E essa diluição, essa alteração, né, de Cristo para os cristianismos é o mercado babilônico, vamos dizer assim. É onde confronta diretamente aqui, vamos dizer assim, contra, é uma coisa contra Cântico dos Cânticos, e contra Miqueias, e contra Cristo, né? Então ele diz assim, eu sou do meu amado é meu. Então a nossa caminhada, ela não pode contemplar mais ninguém a não ser Cristo. Nenhum tipo de teologia alternativa, nenhum tipo de ideologia cristã, nada, né? Então, no entanto, esse ponto, esse aspecto é muito difícil. As pessoas simplesmente considerarem deixar os seus ambientes culturais crísticos. Eles não permitem também, né? Em geral, as pessoas mantêm as suas teologias. E se ele mantém as teologias nesse pluralismo todo, ele precisa ser alimentado. E ele vai buscar. Então é um mercado babilônico, né? O último dia, embora Miqueias diga que Cristo está estabelecido por Deus acima de todos os montes, quer dizer, ele é quem ele é, não tem para ninguém, né? Cristo está estabelecido, não muda, Cristo é esse. Então cabe à noiva de Cristo olhar para ele, né? Buscar a casa de Deus, querer de todo o coração seguir Jesus, formar a sua consciência, vamos dizer assim, de fundamento de vida, como nós estávamos comentando quarta-feira passada lá em Campinas, quando uma pessoa se levantou e disse assim, mas o senhor acha que tem alguma importância ser cristão e ser marxista? Dentro do nosso encontro, quarta-feira. Eu sou historiador, pastor. Para mim não tem problema nenhum ser cristão e ser marxista. Eu falei, para ti não tem problema nenhum, né? Para Cristo é impossível, né? É impossível. Você tem uma expressão da ação de Cristo dentro da tua pessoa, de uma pessoa que anda com Cristo, que não permite você ter qualquer outro na tua relação de vida a não ser Cristo. Aí ele perguntou, mas então o senhor é de direita? Eu falei, não. O senhor é de quê? Eu sou de Cristo. Ah, mas isso não tem importância. Mas como não tem importância? Para ti não tem importância, né? Qual que é? O que sobra então, pastor? Sobra Cristo, né? Mas as pessoas não conseguem contemplar Cristo só, né? Não conseguem. Então há essa diluição toda. A outra pessoa que estava junto diz assim, olha, pastor, o senhor sabia que o que está escrito em Mateus 28 não existe? Eu falei, eu nunca soube isso. E isso, de onde que você soube? Porque o Papa Bento XVI falou que não existe. Porque a enciclopédia britânica diz que não existe, né? Eu falei, mas as tuas fontes é que não existem, né? As tuas fontes estão muito ruins, né? Eu falei, não é possível. Não, mas é possível, não existe. Eu falei, e também não existe inferno. E também Jesus é inferior a Deus. Eu falei, gente, olha, eu clamo a Deus aqui, falei para eles abertamente, eu clamo a Deus aqui que Ele tenha misericórdia de vocês e que vocês venham se converter. Porque tem uma quantidade de gente que chegou nesse ponto. E dizem cristãos. Ele é um cristão que não parece assim. Sim, não parece nada. Realmente, mas ele diz, não, mas nós somos cristãos. De igreja, assim, dizendo cristão de igreja. Na verdade, saíram de monte delas. Né? Aí se encantaram de ver a gente, porque eles imaginaram que a gente era um bando de gente que não era desordeiro de tudo. Né? Então eles falaram, vamos lá seguir esse povo também que está nessa bagunça. Então eu falei,
você está numa situação satânica. Né? Vocês estão numa situação satânica. Duvidando absolutamente da Bíblia. E nitidamente vai ter um filho que caiu nos braços de Karl Marx, é evidente. Né? Karl Marx foi ninar ele. Né? Nana, historiador, Nina, neném. Aí ninando lá. E mamando em Karl Marx. Quer dizer, uma monstruosidade, né? Mas, assim, a desordem e a falta de olhar para Cristo, ele de fato ele desorienta de tal maneira a estrutura das pessoas, né, que levam esse caso é um dos casos extremos que eu já vi, esse aí, né? Mas a quantidade de cristãos que a gente fala sempre que acabou perdendo de vista Cristo ou colocando Cristo junto com todas as escolas teológicas também é uma confusão, né? É uma confusão muito grande. A revelação do Senhor, então, nota que Cântico diz assim: venha, ó amado meu, vamos sair ao campo, vamos andar, vamos para as vinhas, no 12. Vamos ver se as vides florescem. Olha que coisa linda aqui no 12. Vejamos se florescem as vides, se as flores estão abrindo. Então, Jesus, certa vez, em João 15, ele falou: eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. E vocês vão estar grudados em mim. Né? Então, não se deixem, de maneira alguma, ser levados para fora da videira. Né? Não aceitem isso. Então, essa caminhada do último dia que a gente está vivendo, né, então, é essa caminhada que vai definindo, vamos dizer assim, é uma definição de um restante que não aceita olhar para mais ninguém a não ser para Jesus. Né? E que ele está observando a videira para ver se estão dando frutos. Como Jesus falou, é preciso que vocês saibam ficar em mim para que vocês deem frutos. Né? Então, os frutos são de Deus, que é o agricultor. Jesus disse em João 15, o meu Pai é o agricultor. Ele vai produzir os frutos que vão surgir em vocês a partir de mim, Jesus. Né? Então, a ligação da vida de uma pessoa em Cristo, ela é a marca escatológica. Então, a gente vai ver aqui em Mateus 24, né, indo para Mateus 24, essa mensagem de Jesus, que o que marca a jornada, o último dia em que Jesus é a casa de Deus, ele é a figueira, ele é a videira. Todos esses nomes são nomes usados pelo Senhor para revelar Cristo, né? E nós nele ligados, expressando o nosso amor por ele, como deve ser expresso, deve ser. Nós precisamos nos acostumar. Às vezes a gente pergunta para os casais assim: vocês são acostumados a falar um para o outro que amam um ao outro? Né? Né, Dan? Né, Daphne? Nasci eu. Então, a gente, de fato, é uma coisa extremamente preciosa, o alimentar, nutrir. Paulo chama isso de nutrir. Nós precisamos entender que nosso filho precisa de nutrição. Nós precisamos falar com ele, tocar nele, dizer para ele que ele é importante, que ele é precioso, que nós o amamos, que ele deixa a gente muito feliz. Deus falou isso para Jesus. Este é o meu filho amado. No batismo ele falou. No Monte da Transfiguração ele falou. Né? Vocês devem ouvi-lo. Meu filho amado. Né? Então,
a mulher de Cantares, eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Então, o amor é tão profundo que eu sei o que ela sente por mim. Ela sabe o que eu sinto por ela, né? Então nós sabemos o que um e o outro sente um pelo outro. E isso é cultivado dia a dia. Nós precisamos ter no coração a importância, a inserir o nosso pensamento o tempo todo em Cristo. E lembrar que o amamos e que o queremos. Querer Cristo é de fato Ele e Ele só, né? Não sobra para teologia nenhuma, não sobra para Israel, não sobra para Jerusalém, não sobra para legalismos, para denominacionalismos ou igrejas ou essas coisas que foram inventadas pelos homens, né? Não sobra, não tem isso. Mas nós todos, o corpo do Senhor, devemos amar o Senhor, né? E expressar isso. Nós precisamos falar com o Senhor, que assim nós o amamos. Aqui em Cantares diz, eu sou do meu amado. E o meu amado tem saudade de mim, quer dizer, ele tem uma voracidade, ele quer tentar me alcançar de uma maneira muito intensa. Ele me quer, né? Então, né, irmãos? A graça de Deus também que alcança a gente lá debaixo da figueira, né? E é isso que a gente está recebendo do Senhor. É impressionante que o Natanael, ele falou assim, puxa, mas o Senhor me viu debaixo da figueira. Então tu és Deus. Então tu és Deus. Tu me viste debaixo da figueira. Tu és Deus. Aí Jesus falou para ele assim, você está... Deixe-me ver bem. Você está espantado com isso? Né? A coisa mais simples para Deus é isso. Para você acha que é maravilhoso isso? Né? Eu ter te visto debaixo da figueira? Né? É claro, a consciência disso ele nem tinha. Ele estava lá fazendo a sua tarefa judaica, de ler a Bíblia, de orar, mas ele não estava sabendo quem era o Deus de Israel, que era Cristo, que estava ali. Eu estava vendo você, mas você não estava me vendo. Né? Então, se você disfarçar ou conceder algum espaço, ainda que você fique debaixo da figueira, mas você não está debaixo de Cristo, ainda que você fique com a Bíblia na mão, ainda que você fique orando, e você pode não estar fazendo nenhum tipo de relacionamento com o Senhor. Mas é claro que pode acontecer isso. Tem muita gente que pode ter relação sexual um com o outro, mas não ama o outro. Tem quanta gente que tem isso? Né? Tem muita gente que está perto um do outro assim, mas não tem sentimento profundo nenhum um com o outro, marido e mulher. Tem isso. Né? Quantas vezes a gente vê crises acontecendo nos relacionamentos porque eles estão comendo na mesma mesa, mas não há amor entre o pai e os filhos, entre a mãe e os filhos, entre os irmãos. Não tem nenhuma comunhão. Né? Você está ali em todo o aparato, parece aquilo é uma casa? É uma casa. É uma mesa? É uma mesa? Tem comida? Tem. Estão comendo juntos? Estamos. Mas não tem uma afinidade? O que aconteceu? Né? O que está acontecendo? Então, Natanael estava lá debaixo. E quando Jesus disse para ele assim, Natanael, antes de Felipe chegar lá, eu sabia, você estava debaixo da figueira. E você estava lá orando, estava lá lendo a Bíblia, estava lá fazendo as coisas de um judeu. Aí o Natanael ficou impressionado, né? Ficou impressionado.
Mas Jesus disse também a ele aqui, antes de Mateus 24, voltando para João, né, João 1, ele fala assim: você verá coisas maiores que estas, né? Você verá coisas maiores que estas. Eu tenho tanta coisa a mostrar a vocês, lá no João 1:50, né? Então, as mínimas coisas que são do Senhor, que estão na palavra, são importantes. Ele está vendo a gente, com certeza Ele está cuidando de nós, né? O Senhor está cuidando de nós, está mostrando para nós coisas preciosas na palavra, mas muito mais tem o Senhor para nos mostrar. Muito mais. Nós precisamos querer conhecer muito mais do Senhor, né? Muito mais. Nesse caso aqui, Jesus estava remetendo a ideia do Natanael, como a nossa e de todos os cristãos, para a ideia do cumprimento escatológico de todas as coisas. Quer dizer, você está comigo desde o início até o tempo do céu. E ele fala que você vai ver, como nós vamos ver, o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre Jesus. Mas essa aqui é exatamente a escada de Jacó, como Miqueias falou, né? Jacó, vocês se lembram desse momento? Quando Jacó estava lá deitado, dormiu, e de repente ele começou a ter um sonho. Ele teve uma visão, né? A visão era essa, que havia uma escada que ia até o céu, e essa escada é Cristo. Como é que a gente sabe que a escada é Cristo? Porque aqui Jesus está falando que é Ele, né? Lá na escada de Jacó, os anjos subiam e desciam pela escada, mas era uma revelação profética de Cristo. Era uma forma profética, né? Então, o nosso coração deve estar mantendo nele a figura e a pessoa de Cristo sempre, porque é Ele que é glorificado. É Ele que é glorificado. Não é a igreja, não é a denominação, não é Israel, não é Jerusalém. É Ele que é glorificado. Será que vão existir crentes que vão conseguir percorrer desde o dia que é achado por Jesus até o dia desse momento, que vão conseguir manter como uma noiva de cantares, mantendo no mercado babilônico, nesse mercado todo de disponibilidades crísticas? Será que vai ter alguém capaz de olhar só para Cristo? E Ele já está revelando a sua glória aqui, né? Como Jacó recebeu essa revelação, mas para ele era meio obscuro ainda. Mas aqui está muito claro. Jesus cumpriu e vai mostrar que é Ele mesmo. E já mostrou que é Ele mesmo. Então, está mostrando para quê? Para que a sua noiva tenha uma alegria maior ainda no coração, de saber que é Cristo mesmo que é glorificado, que nós devemos olhar só para Ele e andar só nele. E quando isso acontece, lá em Mateus, então, né, para a gente estar meio que concluindo esse momento, Mateus 24, Jesus fala que a mensagem da palavra, a mensagem do Senhor, que é essa, Ele, a mensagem que é Ele, né, a mensagem do Evangelho, o Evangelho é Cristo, irá por todo mundo, percorrerá todo mundo, como vimos no Salmo 133, como vimos cânticos, que a unção do óleo, que faz percorrer toda a extensão do mundo, né? O povo do Senhor, lá no Salmo 133, mostra isso, que a unção do Espírito Santo, que é o óleo que desce pela barba de Arão e vai então do norte ao sul, né? Então percorre o mundo todo, em todo o tempo, o Evangelho de Deus.
pelo povo de Deus, que está em comunhão. Que bom e suave que meus filhos vivem em união. Né? Isso é o povo que caminha até o último dia. O Salmo 133 é um salmo messiânico, é um salmo profético e de missões do povo do Senhor, pelo Espírito Santo, em comunhão, olhando para Cristo e mantendo o curso, até chegar esse dia da glória do Senhor. Né? Então, né, irmãos? É assim que é. O Senhor nos fez para a sua intimidade, para o seu amor. Vamos celebrar o Senhor, né, irmãos? Chegou um momento também, interessante, Jacó. Chegou um momento lá em Jacó, no Gênesis 28, Jacó chegou uma hora que ele falou assim, que terrível, quando ele acordou do sonho, ele falou assim, que terrível esse lugar, o Senhor estava aqui, eu não sabia. O Senhor estava aqui e eu não sabia. Com toda essa revelação que está aqui, irmãos, por que as pessoas preferem outras mercadorias além de Jesus? O Senhor é glorioso. Quantos cristãos culturais, psicológicos, históricos, teológicos, seja lá que nível que for, eles vão não fazer a mesma afirmação de Jacó. O Senhor estava fazendo tudo isso e eu não sabia. Tudo isso o quê? Ele. Né? Fazendo com que a gente percorra nele. As pessoas vão achar que isso não tem muito valor, é uma bagunça. Mas nós vamos seguindo. O restante vai seguindo. Né, irmãos? Bom, ô Dan, você quer entregar, por favor? Aí. Irmãos, todos os irmãos em todos os lugares, viu? Vocês estão aí juntos nessa santa comunhão. Peguem o pão, peguem o fruto da videira. Vamos celebrar, irmãos amados, vamos celebrar o Senhor. Vamos honrar o noivo nessa santa comunhão conjugal que temos. Vamos festejar essa ligação preciosíssima com o Senhor. Obrigado, Dan. Né? Então, Jesus falou assim, eu quero que vocês, meus filhos, saibam que eu estou outorgando a vocês, revestindo vocês de uma celebração santíssima. Vocês vão receber essa graça de celebrar o encontro que eu tive com vocês, o chamado à salvação, por causa do meu corpo dado por vocês na cruz. Então, o meu corpo é a entrega da minha vida que anuncia a Ele, o Senhor, como Cordeiro morto. Então, sendo Ele o alimento para nós, né? O alimento e a vida eterna. Então, vamos pegar o pão e, como Jesus ensinou, vamos comer o pão. Senhor querido, nós comemos esse pão da forma como o Senhor nos ensinou, nos avisando, nos dando a graça de celebrar o que o Senhor fez por nós lá na cruz. A entrega da tua vida, Senhor, que nos últimos dias se tornou evidente e mostrado a todo mundo e cumprido conforme a tua pessoa, na pessoa do Senhor Jesus, está a marca e a realidade do Cordeiro morto. Ó Deus, nós te agradecemos pela obra e operação de Cristo lá na cruz e em nossas vidas.
Nós assim fizemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus disse que o sangue dele sendo derramado é a doação da sua vida por nós. Então, nós temos uma celebração daquilo que foi feito na cruz, e ele nos outorgou essa dádiva de celebrar o que ele fez na cruz, e que assim é desde antes da fundação do mundo, como também nós profetizamos juntos ao fazer isso, que ele virá um dia. Isso é algo profético, é uma manifestação profética perante o céu e perante a terra, de que Jesus virá. E, ao mesmo tempo, profetizamos também, na autoridade de Jesus, que nós estaremos lá no céu com ele, bebendo o vinho novo, que é ele mesmo. E antecipamos profeticamente tudo isso ao realizarmos assim, na obediência do nosso coração em amor, afirmando que de fato nós somos do nosso amado e ele é nosso. Né? Então, da mesma forma que Jesus fez e nos deu a graça de fazer, vamos fazer. Ó Senhor querido, nós fizemos como o Senhor nos ensinou. Abençoa o teu povo que está espalhado por toda a terra, Senhor. Um só corpo, uma só fé, uma só imersão em Ti. Pelo Teu poder, Tua graça, nós celebramos o amor do Senhor por nós e o Senhor nos ter dado esse amor, nós podemos também Te amar assim. Assim nós fizemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos ficar firmes. Deus abençoe todos. Irmãos, vamos estar orando aí pelo povo daqui. Muitas tragédias têm acontecido nessas chuvaradas. Orar uns pelos outros onde vocês estiverem, sejam bênçãos. E assim a gente vai seguindo. E vamos ver se Deus permite que logo consertem as pontes lá de Vargem Grande. Né? Que incrível isso. A gente volta. Qualquer coisa, entre em contato, amados irmãos. Olha, vou desligar aqui com saudades. Deus guarde todos vocês. Meu filho, Deus abençoe. Tarlan, Deus abençoe. Irmã Daphne, irmã Nancy. Deixa não, aqui todo mundo dá um tchau. Aqui, irmão Felipe. Darlan, Daphne, Nancy. Aqui, todo mundo. Também, amados. Aqui, irmã Nancy ali. Irmã Daphne, irmão Darlan e o irmão Felipe. Opa. Bom, meu irmão, nós. Deus abençoe. Meu filho, Deus abençoe, meu filho. Você. Deus abençoe. Aí, filho. Hoje eu li esse livro e ficava mais. Já fazem. Que coisa! Acho que são quase um mês já chovendo, né? Vamos desligar. Todo mundo mandando corações, hein? Todo mundo mandando corações. Ali, aqui não dá para mandar coração, porque não tem jeito. É outro esquema. Olha, Deus te abençoe. Vamos ficar firmes. E mandar. Deus abençoe também. Deus abençoe. Aquela foto de vocês. Era no Rio, né? Ali no Jaguari. Nossa, porque a Priscila bem parecida com ela, ficou bem magrinha. Bem naquele comecinho. Bem no começo, Acho que era namoro. Bem mesmo no início. 3 meses, acho. Nem isso, né? Acho que não. 1 mês e meio. Bem. Estávamos começando. Foi uma bênção muito grande. Lá. E o Jaguari. A cidade chama Cosmópolis.
Onde é a vocês cidade moravam? que meus pais moravam. Deixa eu só desligar aqui, queridos. Aí, Deixa eu ver aqui. então, como tem esse rio, era lugar pra gente nadar, né? A gente ia direto. Ah, sim, eu passei. Irmãos amados, muito obrigado por todos, pelo carinho, pelo amor em Cristo, pela graça da comunhão em Cristo. Deus fortaleça todos vocês, onde estiverem. Qualquer coisa, vamos nos comunicando, né? Contem com a gente, contem comigo, orem por nós. Obrigado, queridos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Opa. É pesado. Ah, é? Quanto a altura? A minha é 1,61. Era muito elegância, viu? Nossa, eu achava assim, horrível, não gostava. Porque não tinha roupa que me servia direito. Eu era mais ou menos assim também, usava 12, 14 de roupa até uns 20 anos. Bom, queridos, agora eu vou desligar aqui vocês também. Calça, Deixa eu ver aqui. calça pronto, calça jeans. Desligar essa parte. Arrumar, perdão. Deus abençoe. Fiquem firmes, os irmãos, em toda parte do mundo, na Irlanda, lá em Dublin, Jeans mesmo, primeiro, Estados Unidos, que vai né? chegando aqui, Lá em né? Califórnia, Então, pelo mundo e todos os lugares, e aqui no Brasil. Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus. comecei a comer Vou desligar mais. agora.